Depois de 2 dias, nós começamos a saber quem foi a grande responsável pela derrota de Bolsonaro. E a grande culpada é Michelle. Porque se você lembrar o debate da Globo, Bolsonaro ele foi massacrado pelo Lula. E claro que esse debate era a última esperança de Bolsonaro de fazer alguma coisa. Só que o Carluccio não esteve nesse debate e por isso que Bolsonaro foi tão mal. Só que o Carluccio não foi porque dias antes ele havia brigado com a Michelle. E essa disputa familiar de Bolsonaro é importante, porque isso evita a organização da oposição contra Lula. Na sua opinião, o debate da Globo foi responsável pela derrota de Bolsonaro? Michelle é a culpada? Deixa o seu like se você quer ver a família Bolsonaro ruindo e, claro, se inscreva no canal. Essa situação envolvendo a família Bolsonaro, a disputa da Michelle, ela é importante, pessoal, mais uma vez, por conta da oposição ficar desorganizada. Essas brigas dentro do bolsonarismo desarticulam a oposição ao governo Lula, facilitando assim que o Lula possa ter, pelo menos no início do governo, uma relação mais tranquila com o Congresso para, inclusive, aprovar projetos. Porque a gente sabe que o bolsonarismo ele é muito difícil de se articular. Eles não conseguem se articular. Então vai ter Carla Zambelli falando de um lado, o Eduardo Bolsonaro falando do outro, vai ter o Magno Malta no Senado, a Damares, mas eles não vão conseguir fazer uma oposição organizada. E isso tende a favorecer o Lula. E todas essas disputas familiares aumentam ainda mais a desorganização na oposição. Por isso que nós temos que observar todos esses movimentos. E é claro que, na minha visão, o debate da Globo foi decisivo para a vitória do Lula. Óbvio, porque como a vitória do Lula foi muito apertada, qualquer tipo de mudança estratégica ao longo de toda a campanha poderia resultar no impacto final no dia da votação. E o debate era decisivo para o Bolsonaro. Era a grande esperança, ou a última esperança do Bolsonaro, de criar um fato novo. E ele foi péssimo no debate. O Lula o massacrou, principalmente nos 10 primeiros minutos, quando foi falado muito sobre o salário mínimo. Redução do salário mínimo, aumento real do salário mínimo. E o Lula venceu na parcela que ganha até 2 salários mínimos. Essa parcela da população que deu a vitória ao Lula. E o Bolsonaro, nos primeiros 10 minutos, foi massacrado. O momento mais importante do debate, que é mais assistido. E por que ele foi massacrado? Porque o Bolsonaro estava rodeado ali de incompetentes. Imbecis, na verdade. Primeiro, o Fábio Faria. Fábio Faria, que estava constrangido por conta daquela idiotice falando das inserções de rádio. Depois o Sérgio Moro. O que o Sérgio Moro vai assessorar o Bolsonaro? O Sérgio Moro é um lorpa. Vamos falar de corrupção. Lula, você tem que falar de corrupção. O Lula ficou falando de corrupção o debate todo e se deu mal. E quem deveria assumir o papel do Carluccio no debate da Globo de ficar regendo o Bolsonaro era o Fábio Weingarten, que é um paga-lanche. Nenhum desses 3 lorpas teria a condição de peitar o Bolsonaro e ditar o que o Bolsonaro precisaria fazer, igual o Carluccio fez no debate da Band, que o desempenho do Bolsonaro foi muito maior, muito melhor. O Carluccio, ele ficou regendo o Bolsonaro. Peça direito de resposta, mude o tema. O Carluccio regeu o Bolsonaro e nos intervalos ficava soprando os temas que o Bolsonaro precisaria falar. Só que o Carlos não esteve presente. Na minha opinião, um erro estratégico, como foi confirmado. E chamou a atenção, por que o Carlos não esteve presente? O Carlos ficou organizando as redes sociais do Bolsonaro. Desculpa, esfarrapada, porque é o debate que alimenta as redes sociais e não o inverso. E eu achei um erro estratégico. Meu comentário do debate, link aqui no card, para que você entenda melhor a minha fala lá no dia mesmo. E aí nós ficamos sabendo, pelo jornalista Lauro Jardim do jornal O Globo, que o Carlos não foi ao debate do Bolsonaro, o debate decisivo para a vitória do Lula, porque dias antes, na terça-feira da semana do debate, o Carluccio teve uma briga com a Michelle. Porque a Michelle e o Carluccio, eles não se gostam, você sabe disso. E aí o que acabou acontecendo? O Carluccio, ele estava em uma reunião no Palácio da Alvorada junto com o Bolsonaro e outras pessoas. Quando a Michelle descobriu que o Carlos estava no Palácio da Alvorada, ela pediu para que um interlocutor expulsasse o Carlos. Quando o Carlos ficou sabendo que ele era para ele ir embora, ele pegou, levantou e foi embora. Só que ele ficou tão pé da vida com a Michelle que ele não compareceu ao debate da Globo. Disse pro Bolsonaro que ele não ia, por culpa da Michelle. Então a Michelle é a culpada pela derrota do Bolsonaro. E essa relação do Carlos com o Bolsonaro é uma relação estranha. E nós podemos analisar isso com uma ótica da psicanálise, pelo chamado complexo de Electra. O que é isso? O complexo de Elétrica é o complexo que a filha tem com o pai. A filha, ela quer que o pai a possua, ela quer possuir o pai. E para isso ela tende a eliminar a mãe. E foi isso que o Carluccio fez. Porque nos anos 2000, o Bolsonaro pediu que o Flávio disputasse contra a própria mãe, a Rogéria, uma vaga de vereador no Rio de Janeiro. O Flávio negou, mas o Carluccio aceitou.
E o Carluccio venceu a própria mãe. O Carluccio era menor de idade nessa época, inclusive. Então o que ele fez? Ele eliminou a própria mãe para ter o pai só para si. É uma relação complexa e também passa por todas aquelas questões mal resolvidas a respeito do Carluccio e do primo. Ou do Carluccio e outros homens. E aí o que acontece? Desde aquele momento, se nós repararmos, o Carluccio ele age dessa forma para eliminar todos aqueles que se aproximam do pai. Ele teve ciúmes com o Gustavo Bebiano durante a campanha e ele faz a mesma coisa com a Michelle. Porque sempre que o Carluccio tem a possibilidade, ele tenta impedir o relacionamento da Michelle com o Bolsonaro. Faz sentido esse prisma do complexo de Electra, para entender a relação do Carlos com o Bolsonaro? Coloca nos comentários se você também acha que a Michelle foi a responsável pela derrota do Bolsonaro e, claro, se inscreva no canal. Essa relação que o Carlos tem com a Michelle, ela é péssima, pessoal. E nós ficamos sabendo que toda aquele bafafá, aquela polêmica do unfollow no Instagram foi provocado pelo Carlos. Porque o Carlos ele tem acesso às redes sociais do Bolsonaro. Então o que ele fez? Depois de uma briga que ele teve com a Michelle, ele deixou de seguir a Michelle com o perfil oficial do pai. E a Michelle, vendo isso, deixou de seguir também o Bolsonaro. E segundo a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, aliados do Carlos Bolsonaro reclamaram da Michelle, ou vinham reclamando da Michelle, falando que ela era uma falsa crente, porque ela era rancorosa e não tinha ali a virtude do perdão. Ela não perdoava o Carlos, não perdoava os filhos do Bolsonaro e queria afastá-los do pai. Olha a situação familiar complicadíssima. Complicadíssima, pessoal. E tudo isso acaba criando esses ciúmes dos filhos, principalmente do Carluccio com a Michelle. E nós temos que lembrar que a Michelle deu uma cutucada no Carluccio há uns meses, quando ela postou uma foto de todos os filhos do Bolsonaro e se esqueceu do Carlos. Aquilo deve ter deixado o Carluccio pé da vida. Então perceba todas essas indiretinhas que existem dentro da família Bolsonaro. E isso tudo vai culminar com o racha da família. Porque a família vai brigar pelo espólio do Bolsonaro. E isso é importante nós entendermos. Porque nós temos 50% da população praticamente que segue o Bolsonaro. Quem que vai herdar esse espólio bolsonarista? Os mais aptos são os filhos, são os familiares do Bolsonaro. E se o Bolsonaro de fato for condenado e ficar inelegível pelos próximos 8 anos, a disputa fica ainda maior. Porque não existe vácuo na política. E vai haver um vácuo para o comando desses 49% da população. Se o Bolsonaro for condenado pelo envolvimento da operação policial que aconteceu no dia da votação para prejudicar a população a votar, ele vai ficar inelegível. Fora que o Bolsonaro está cometendo crime de responsabilidade ao não falar sobre a crise dos caminhoneiros. Então a situação jurídica do Bolsonaro se complica a cada dia. E a cada dia que passa, há uma chance maior do Bolsonaro ser preso. Se o Bolsonaro for preso, ou pelo menos ser condenado e ficar inelegível, a briga pelo espólio do Bolsonaro vai ficar ainda maior, desarticulando a oposição, facilitando o governo Lula. Então vamos continuar observando, porque essa disputa na família Bolsonaro é uma disputa com um componente político importantíssimo para o futuro do nosso país.